Salve galerinha, voltei! Vamos lá dar início ao nosso segundo bimestre, belezinha? Uma forma diferente, né? Umas aulinhas assim à distância, eu de cá, você de lá, mas vamos voltar aos nossos estudos, afinal não podemos ficar parados, certo? Vamos aí, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, vamos ficar em casa para que isso passe logo, que a gente possa voltar o mais breve possível lá para a escola, certinho? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Nós estávamos falando do aparecimento, do surgimento, de como o ser humano surge na Terra, de onde viemos, para onde vamos, qual região, certo? Então nós vimos alguns exemplos de hominídeos e agora nós vamos falar do berço, o berço da humanidade. Inegável até o momento, todas as pesquisas arqueológicas, todos os estudos históricos apontam: nós, seres humanos, surgimos aqui na África, ok? Então vamos estudar um pouquinho da África, vamos estudar um pouquinho do continente de onde tudo começou, onde a atividade humana teve início. Fechado? Então vamos lá. Homo sapiens. Lembra? O Homo sapiens não é o primeiro hominídeo, né? Nós começamos, teve o Australopithecus, teve o Homo erectus, o Homo sapiens, tem... esqueci agora, mas lembrem lá quando nós estudamos no primeiro bimestre, a evolução ela vem acontecendo lentamente. Mas aí o homem veio evoluindo, até chegarmos no que somos hoje, o Homo sapiens. Mas nossos primeiros hominídeos vão surgir aqui no continente africano, certo? Então, desenvolveram lutando para sobreviver nas savanas africanas, ou seja, os primeiros hominídeos começam a sua saga, a sua luta pela sobrevivência nas savanas africanas. Professor, o que é savana? Savana é um ambiente natural muito parecido com o que nós temos no Brasil, que é o cerrado, ou seja, são graminídeos, são matos baixos, algumas árvores, tá? E não é uma floresta muito intensa, muito densa como a tropical, é uma paisagem mais, digamos assim, rala, certo? Se tiver aula lá na geografia, pede o professor de geografia mostrar lá uma paisagem de savana e uma paisagem de cerrado, para vocês terem uma noçãozinha de como é o bagulho, certo? Então vamos lá. Com o passar do tempo, grupos de mulheres, homens e crianças partiram dessas savanas em uma longa jornada para povoar outros continentes, ou seja, uma coisa nós sabemos, como nós chegamos aqui na América, no continente americano, ainda é um mistério. Existem várias teorias. Agora, o que é certeza é que nossos antepassados partiram da África. Isso é inegável. Eles saíram daqui e a partir desses grupos povoaram todo o mundo. Mas professor, peraí, se todos partiram de lá, por que nós somos diferentes fisicamente? Aí é outra questão que nós já conversamos também, mas é a questão da adaptação ao meio ambiente. Nós somos seres adaptáveis à natureza. Então, o hominídeo que foi para um lugar frio, ao longo dos anos, dos milhares de anos, temos que lembrar também que essa evolução não é rápida, ao longo dos milhares de anos, o grupo que saiu das savanas e foi para o frio, ele foi biologicamente se adaptando ao meio ambiente. Lei de Darwin. Quem sobrevive, o mais forte? Não, o que melhor se adapta. Então ele foi se adaptando. Então nosso organismo biológico foi se alterando para se adaptar àquele meio. Quem foi para os lugares mais quentes? Mesma coisa, se adaptou, o organismo ali foi se adaptando para viver em lugar quente. E assim aconteceu com todos os grupos humanos, ok? Porém, muitos grupos continuaram lá, óbvio, né? Então, temos que dizer o seguinte,
os seres humanos que estão espalhados pelo mundo, eles teve alguma rota onde eles saíram em algum momento para chegar lá. Os da África não, eles ficaram lá. Né? Então, os hominídeos que estão na África hoje são descendentes desses hominídeos que surgiram lá há milhões de anos, há milhares de anos, certo? Como sabemos disso? Como descobrimos isso? Vestígios. Nós deixamos vestígios. Toda a humanidade vem deixando vestígios ao longo dos milênios, né? Então, os arqueólogos fazem os estudos e através desses estudos vão descobrindo quem viveu, como viveu, há quanto tempo viveu em certa região. Então, essa mudança também, como descobrimos que ele passou a utilizar ferramentas, como descobrimos se ele estava cozinhando ou não, tudo isso, estudo dos vestígios. Tá? Eles conseguem identificar até mesmo os restos de fogueiras que foram apagadas e deixadas ali há milhares de anos. Técnicas. Paisagens. Paisagens aí, a paisagem natural. Tanto nós, seres humanos, quanto o meio ambiente, ele vem se modificando ao longo dos anos. Hoje em dia, um pouquinho mais rápido, né, não naturalmente, mas sim por interferência humana, nós estamos desmatando, nós estamos poluindo, então a natureza vai sendo modificada. Nesse período aqui, há milhares de anos, não, a natureza ela ia se modificando naturalmente. Então, o deserto ele crescia ou diminuía, as savanas, tudo isso lentamente de acordo com a vontade da natureza, certo? Então, há milhares de anos, o continente africano apresentava variadas paisagens naturais. Ao norte, conforme o clima variava, mais seco ou mais úmido, o deserto que hoje chamamos de Saara se expande ou diminui. Ao sul, se estendiam as savanas e florestas úmidas. E os primeiros grupos de seres humanos, lembre-se sempre disso, caçadores e coletores. Os primeiros hominídeos, eles não plantavam, eles não produziam o seu alimento, eles viviam daquilo que a natureza lhe oferecia, certo? E eram nômades. O que é nômades é aquele cara que ele não tem uma moradia fixa, aquela pessoa que é um grupo de seres humanos. Hoje está aqui, olha, está com pouca comida, pega as coisinhas aí, se muda. Vive em outra região, deu problema, se muda e assim vai. Por que eles faziam isso? Porque eles não produziam, eles não criavam. Ou seja, eles não plantavam e não criavam. Certo? Vamos lá, savanas. Habitadas por grandes animais, como elefantes, girafas, apresentavam uma vegetação arbustiva rala, que eu falei agora há pouco, né? Lá no início do vídeo, savana, parecida com o nosso cerrado, são pequenos arbustos, coisinha baixa e algumas árvores. Geralmente, a maioria dessas árvores tem algum fruto, alguma coisa ali que serviu de alimento para os animais, tá certo? Nessa região, os primeiros seres humanos desenvolveram há quase 50 mil anos lanças feitas com madeira, fibras vegetais e setas de pedra apropriadas para caçar os animais que corriam pelos campos. Ou seja, temos que lembrar que um pouquinho antes disso, alguns milhares de anos antes disso, o ser humano ele vivia da caça, mas de pequenos animais, porque ele não havia ainda tido essa ideia de produzir uma arma. Quando ele começa essa produção de armas, fazer uma lança, depois mais para frente uma flecha e assim vai, aí ele começa a caçar grandes animais, o que vai facilitar um pouco a vida dele, né? Matou um animal grande, ele tem ali alimento para vários dias, então ele já não precisa ficar saindo tanto para caçar, o que nesse período era um risco de vida também. Quanto mais ele saiu do abrigo, porque ele estava caçando, mas ele também podia ser caçado. Ele estava em busca de alimento, mas ele também poderia, numa bobeira aí, servir de alimento para algum animal. Então, era um risco grande também. Então, caçar grandes animais vai favorecer a sobrevivência deles também nesse sentido. Precisar sair menos, se expor menos ao perigo. Zonas de florestas. Vivem, em geral, animais menores, como os macacos,
Os primeiros grupos humanos dessas regiões criaram há cerca de 30 mil anos ferramentas como machado, as facas, usadas o quê? Para cortar a madeira, para descascar troncos, ok? Os pilhões ou pilões usados para esmagar semente, tá? Vamos pilar aqui o alimento, triturar. Então é provável que armadilhas tenham sido desenvolvidas para capturar animais na beira de riachos. E aí nessas regiões de floresta, muito mais frutas, sementes e raízes, ou seja, na floresta tinha a vantagem de se ter muito mais frutas. A desvantagem é que os animais eram menores, só que aí também vai ter a outra vantagem: o animal menor eu corro menos risco de ser atacado. Então, em um comparativo aí, a vida na floresta chegava a ser até um pouquinho melhor para os hominídeos do que nas savanas. Nas savanas eles ficavam um pouquinho mais expostos, ok? Arte rupestre. O que é a arte rupestre? É aquelas pinturas das cavernas. Nós vimos isso também no finalzinho aí do primeiro bimestre, né? Então, os africanos desse período produziam gravações, desenhos, pinturas em rochas, ao ar livre, em cavernas. E não só lá, em todo o mundo se encontram muitas pinturas rupestres. E até hoje os cientistas, os arqueólogos, os historiadores tentam decifrar o que eles queriam nos dizer com esses desenhos, né? Geralmente, quando a gente vê uma pintura numa rocha, eles estão retratando alguma coisa do dia a dia, uma caça, alguma coisa assim. Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão retratando o que eles acabaram de fazer? Eles estão desenhando ali, tipo, vamos aqui fazer uma conversa aqui, o que nós vamos fazer, como nós vamos capturar esse animal? Isso a gente não vai conseguir descobrir. Okay? O que é muito importante dessa pintura é que através dela nós sabemos um pouquinho de como vivia esse nosso antepassado, certo? E isso tem em todo lugar do mundo, no Brasil, no Nordeste, em Minas, existem muitas áreas com pinturas rupestres, o que ajuda a entender um pouco de quando esse ser humano chegou na América. Então, olha, por exemplo, registros encontrados na caverna Apolo 11, sul da Namíbia, atestam a presença de seres humanos na África há cerca de 28 mil anos, vivendo da caça de animais e coleta de vegetais. Esses 28 mil anos aqui, já quer dizer que há 28 mil anos atrás o homem já deixou registro de que caçava. Não significa que ele surgiu lá há 28 mil anos, entendeu? Isso aqui já é uma prova de evolução do ser humano. Então aqui, ó, um machado que eles devem ter descoberto alguma escavação. Então, ao ler sobre a pré-história, entramos em contato com datas muito antigas. Algumas dúvidas são comuns. Como determinamos essas datas? Elas são precisas? Na década de 1940, cientistas descobriram um método para datar fósseis, é o que a gente chama de carbono 14. Bora entender um pouquinho dele aqui. Depois que morrerem, o carbono 14 diminui pela metade a cada 5.730 anos. Assim, é só medir quanto de carbono existe em restos de madeira, animais, tecidos ou fibras de plantas para calcular a idade desses vestígios. Então, aí a gente vai já ter aí um acordo entre várias áreas do conhecimento, né? Quem trabalha com isso, quem trabalha com a parte de carbono 14, é a galera da química, né? Então já são os laboratórios. Então, o arqueólogo descobre o vestígio, o historiador tenta relatar e descobrir um pouco de como viveu aquele povo, e o químico vai fazer o trabalho dele lá no laboratório e dizer assim, olha, isso aqui tem tantos mil anos, olha, isso aqui tem 10 mil anos, 20 mil anos, 1 milhão de anos. Então é um conjunto, veja, todo o trabalho de datação, todo o trabalho de levar até nós, trazer até nós as informações, ela é complexa, ela envolve várias pessoas. A precisão desse método é praticamente absoluta.
porém limita-se a materiais orgânicos e que tenham no máximo 50 mil anos. Ok? Para os demais tipos de materiais, existem outros métodos diferentes da datação, que permitem, com uma margem de erro aceitável, determinar a idade de um artefato. Então, o carbono 14 só serve assim, para nós, para madeiras, tudo que é orgânico. O que não é orgânico, aí já não dá para ser datado pelo carbono. Todos esses métodos são baseados no estudo das alterações, olha aí, químicas e físicas, que acontecem lentamente ao longo do tempo no material de que o objeto é feito. Conhecendo a natureza das alterações e determinando-se quanto material já foi degradado, pode-se, em muitos casos, inferir a quanto tempo o objeto está exposto a essas degradações. Então, volta àquilo que eu falei há pouco. Não é só um trabalho do arqueólogo, não é só um trabalho do historiador. Outras ciências entram aí. Física, química, estudos mais avançados entre a biologia com a questão dos DNAs e assim vai. Então, é um conjunto de ciências para levar até as pessoas o conhecimento, para levar até as pessoas a precisão dos fatos. Uma técnica bem mais barata que o carbono 14, que vem sendo muito usada, é a termoluminência. Então, esse método ele mede pequeninos defeitos que aparecem no material, decorrentes da radiação a que ele é submetido. Pode ser utilizado para datar objetos cerâmicos, mas não ossadas, pois esse método exige que se aqueça o material até 40 graus, o que destruiria os ossos. Ou seja, olha aí, a ciência trabalhando para trazer novos métodos, novas maneiras de se ter a precisão na data dos objetos. Um método semelhante, menos destrutivo, é a luminescência opticamente estimulada. Utiliza apenas a exposição à luz e não de seu aquecimento. E outro também não destrutivo, ressonância paramagnética nuclear, também chamada de ressonância de spin eletrônico. Realiza a medição de elétrons. Olha só, física e química dentro da história, ajudando a dar aí a certeza, a trazer as datas exatas de um objeto, para que a gente consiga, através dos estudos, entender um pouco mais da vida do ser humano na Terra. Certinho? Então vamos aqui, ó, região do Saara, caracterizada por uma dinâmica de ocupação e migrações. Aqui um mapinha da África, né, para a gente entender. Essas regiões amarelas são desertas e semiáridas. Aí aqui a floresta tropical. Aqui já são outras florestas e savanas. Então vocês têm essa imagem no livro de vocês, dê uma olhadinha lá, para vocês entenderem um pouco de como é dividida e de como fica a África naturalmente, né? Onde é floresta, onde é savana, onde tem o deserto e tudo mais. Há 9.000 anos, o deserto do Saara, no norte da África, era bem diferente do que conhecemos hoje. A maior parte da região era úmida. Rios e lagos enormes, peixes, moluscos, crustáceos e outros animais aquáticos. Lembra que eu falei logo no início? Então, a natureza também vem mudando. Então, nem sempre o que é hoje um deserto, há 10, 15, 20 mil anos era um deserto. Aí, ó, há 9.000 anos atrás, o Saara não era tão grande quanto hoje. Claro que tudo isso vai da evolução. Antigamente, a evolução da natureza ela seguia naturalmente, ela seguia o seu curso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós, seres humanos, estamos interferindo muito na natureza. Com as derrubadas, as queimadas, excesso de emissão de gases e tudo isso acaba interferindo na natureza. Os grupos humanos que viviam nessa área dedicavam-se principalmente à pesca.
milhares de anos atrás, criaram e aperfeiçoaram barcos, arpões de ponta de osso, anzóis de conchas e redes de fibras vegetais. A existência de grande quantidade de animais aquáticos permitiu que as comunidades humanas fizessem acampamentos permanentes às margens de rios e lagos. Detalhe aí que a gente vai sempre ficar de olho. A gente vai perceber que toda civilização, toda grande civilização egípcia, romana, mesopotâmia, grega, ela sempre vai surgir próximo de regiões aquáticas, rios, mares, lagos, ok? Então, essa permanência às margens de rios e lagos vão surgir primeiras aldeias, vão começar a dar o início aqui à sedentarização humana. Então, se ele tem à sua frente um rio de onde ele pode tirar o seu alimento, ele já não precisa mais estar mudando tanto. Olha aí, sedentarização possibilitou mudanças na vida dos seres humanos. Por muito tempo, passando muito tempo em um mesmo local, foi possível, por exemplo, descobrir as qualidades do barro queimado, produzir objetos de cerâmica, cozinhar, construir habitações e sem a necessidade de desmontar e remontar as cabanas. Ou seja, eles começaram a ver que ali ele podia construir a sua casa e passar a viver ali. Se deslocar, claro, eles iam caçar ainda? Iam, mas já se deslocavam apenas da sua cabana para caçar e voltava para sua cabana. Saía da sua cabana, ia pescar, voltava para sua cabana. Eles não precisavam mais desmontar tudo e sair pela savana, sair pelas florestas, correndo o risco de encontrar grupos de animais que os atacassem, correndo o risco de uma tempestade, chuva ou qualquer outra coisa natural, e correndo o risco de não encontrar um lugar rápido para montar acampamento, ou não encontrar um abrigo. Então, a sedentarização ela vai ser importantíssima para a evolução humana e para que o homem possa desenvolver outras atividades. Então, eu não tenho mais a preocupação de me deslocar atrás de alimento, então eu posso ficar aqui criando outros meios, outras formas de sobreviver. Desertificação. Por volta de 6.000 anos atrás, o clima africano mudou. O Saara passou por um longo processo de ressecamento até se transformar no deserto que conhecemos atualmente. A maioria dos rios e lagos da região desapareceram ou diminuíram. Veja, então, o deserto do Saara, ele só existe mesmo ali valendo há 6.000 anos. Pouquinho tempo. Okay? Mudanças na natureza. Migrações em busca de fontes de água e alimentos, os homens começam a se mudar. Veja, sempre a água está aí. Tá? E onde eles vão ir parando? À margem dos rios. Nilo, Níger, Senegal, Chad. Esse aqui, o Nilo, vai ser um dos mais importantes. Tá? Vai ser às margens do Nilo que vai surgir a maior civilização da antiguidade. Muitos historiadores dizem que ela é a primeira grande civilização humana. A concentração de pessoas às margens desses rios deu origem a povoados que se tornaram cada vez maiores. As terras férteis dos ribeirinhos permitiam desenvolver a agricultura e criar animais. Então aí a gente vai chegar na primeira civilização que nós estávamos falando, o Egito. Onde fica o Egito? África. Então aí volta tudo aquilo. Tudo começou na África. Esse verdinho aí, que vocês têm essa foto aí no livro de vocês, o que é esse verdinho? Ele é o rio Nilo, tá? Então toda essa extensão é o rio Nilo. E aí vão surgir o Baixo Egito e o Alto Egito. Primeiro eles surgem separadamente e depois eles vão se fundir em uma única civilização, tá certo? Mas o que era de extrema importância para a sobrevivência do egípcio? O rio Nilo. Toda a vida egípcia ela se desenvolvia de acordo com o Nilo, suas cheias e suas vazantes, ok?
Parte da população que fugiu da desertificação do Saara migrou para o Vale do Rio Nilo. Aí vão surgir várias comunidades ribeirinhas, várias pessoas, vão surgir as vilas, que a gente chama na historiografia de nomos. Então vão surgir vários nomos. E o que é mais importante à beira do rio? A terra, porque ela produz humus. Vocês sabem o que é humus? Aquela terra preta. Geralmente tem ali minhoquinhas, né? Então aquela terra preta que surge naturalmente, que ela é muito fértil. Como surge esse humus no Rio Nilo? Quando tem a cheia, as águas do Nilo invadem territórios, metros, 100, 200, 300 metros, ele vai embora. Quando tem, ele passa ali meses alagado. De repente, né, a natureza vai se passando o período de chuvas e as águas do Nilo vão voltando. Nessa dele de voltar, nessa das águas baixarem, ele deixa vários rejeitos ali. Ficam restos de animais, restos de plantas, que ao se decompor vão virar adubo para a terra. E aí eles vão aprender a plantar nessa terra. Então, como eu disse, tudo deles, a vida deles, depende do Nilo. As cheias do Nilo, o período de cheia, eles não vão plantar nada, mas é o período que depois, quando a água baixar, aquela terra que o Nilo inundou há alguns meses, ela vai ficar própria para a plantação. Pessoas que migraram para o Vale do Nilo aproveitaram o ciclo natural de enchentes e fertilização das terras e criaram sistemas de irrigação. Praticaram uma agricultura de alto rendimento. Os egípcios eles vão aprender também a fazer canais, onde a água do Nilo vai escorrer por esses canais e aí eles vão poder irrigar plantações longe das margens do rio. Então veja, tudo começa com o processo de sedentarização, começa com o longo período que eles vão analisando como o rio, digamos, a vida do rio, como ele enche, como ele esvazia, eles vão aprendendo a levar a água para outros locais. Volto a dizer, isso não é um processo rápido, isso é lento, mas aqui já é um pouquinho mais rápido do que o natural de quando eles eram nômades. Desse processo vai surgir o poderoso império, o Egito dos faraós, o mais renomado dos estados africanos da antiguidade. Os povos agrícolas do Nilo passaram a viver em nomos, pequenas comunidades que tinham línguas, costumes e deuses diferentes. Vamos dizer assim, como são os nossos nativos. Nós temos várias civilizações dentro do Brasil que já existiam aqui, né, o que nós chamamos de índios, mas cada um deles tem a sua língua, cada um deles tem a sua crença. É mais ou menos o que acontecia aqui. Cada nomo era um povo diferente do outro. Okay? Então, o início do Egito vai ser esses povos dos nomos, governados por um chefe. Geralmente esse chefe ou ele era religioso, ou ele era guerreiro, ou ele era os dois, chamado de nomarca, ok? Em cada nomo havia uma pessoa responsável pela organização dos trabalhos coletivos, das cerimônias religiosas. Esse líder ele era conhecido como nomarca. Então, esse cara ele comandava tudo, tanto o religioso quanto lá quem vai caçar, quem vai lutar, quem vai plantar. Então, ele absorvia todas as funções. Aos poucos, os nomos foram se unindo, até que duas regiões se definiram. O Alto Egito, ao sul, basicamente agrícola, e o Baixo Egito, ao norte, no delta do Nilo, que além da agricultura praticava o comércio. Bora voltar rapidinho no nosso mapa? Ó, alto e baixo. Então, aqui, ó, esse desenho aqui é o que eles chamam de delta. Porque conforme o Nilo vem, aqui antes dele chegar aqui no mar Mediterrâneo, ele cria vários canais e forma o delta, esse desenho aqui parecido com um triângulo. Então esse é o formato, por isso que se chama delta. E todas as histórias que nós temos do povo hebreu, de quando foge do Egito,
Algumas pessoas dizem que eles atravessaram por aqui, outros já dizem que não, que foi mais aqui, que aqui está o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, vocês notem que ele vem se afunilando, né? Ele vem se estreitando aqui ao longo do continente. Então, muitos dizem que a travessia do Mar Vermelho foi aqui ao fugir do Baixo Egito, ok? Então, eles atravessavam aqui, Palestina, Península do Sinai. Então, eles conseguiam praticar o comércio aqui. Levavam produtos que eles plantavam aqui e trocavam pelos que eles produziam do outro lado. Vamos descer aí, vamos voltar lá. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, Menes unificou os dois Egitos e se tornou o primeiro faraó. O faraó, ele é uma figura muito mítica, né? Tem um miticismo muito grande ao redor do faraó. As civilizações da época acreditavam que ele era um deus. Ele chega e se coloca como sendo esse deus na terra, filho de Ra, filho disso, daquilo, filho de algum deus egípcio, né? Então, os egípcios acreditavam que seu rei, ou seja, o faraó, era filho de Amon-Ra, Deus Sol, o Deus mais importante para eles. Então, eles tinham essa crença. Ele não é só um ser humano, ele é também um semideus. Ele é também o Filho de Deus que foi enviado para nos governar, para nos ajudar aqui na Terra. Os grupos mais poderosos daquele período, Faraó e sua família, aí vem chefes militares, sacerdotes, escribas. Os escribas são os responsáveis não só pela questão de escritas, mas por eles terem esse conhecimento, eles são os caras também que pagam os impostos, que fazem toda a, digamos, contabilidade do reino. Pela proteção, pela religião e pela escrita do reino, ou seja, sacerdotes e escribas, eles estão um pouquinho abaixo do faraó, mas eles estão diretamente ligados ao faraó. Porque eles são, digamos assim, de certa forma, o elo que faz a junção do faraó com o povo. O sacerdote está aqui ligado ao faraó, o semideus, e é ele que leva essa religião, esses cultos para o povo. Certo? O faraó estava acima de todos, ele e sua família era beneficiada por posição tão elevada. Se tivesse alguma crise, digamos assim, problemas na natureza, produziu-se pouco alimento, está numa escassez, então tem que fazer o racionamento, todos racionavam alimento, menos a família do faraó. Eles não podiam ser privados de nada. Comerciantes responsáveis pelas negociações, transportando mercadorias dentro do reino e levando também para os lugares vizinhos, ali que eu mostrei no delta, né? Mas, professor, e os que ficavam lá no Baixo Egito, eles também não faziam comércio? Faziam. Os egípcios, eles aprenderam as técnicas de navegação. Eles subiam o rio e desciam através, eles já conseguiam ter alguns barquinhos à vela. Eles usavam o vento para subir e descer o rio Nilo, transportando suas mercadorias. E os artesãos, que eram os responsáveis pela produção artística, né? As pinturas, todas aquelas esfinges, aquelas estátuas, tudo criado pelos artesãos. Esses grupos formavam a maior parte da população, que é o agricultor, o pastor e camponês. Trabalhavam na área rural, cuidavam da produção, criavam animais e também podiam ser convocados pelo faraó para atuar na construção de obras públicas, como templos, canais de irrigação, pirâmides, entre outros. Há um detalhe aqui, gente, que nesse período, quando o faraó necessitava do trabalho das pessoas, ia até um nomo, ele não levava todo mundo. Tipo, no nomo tem 200 homens, levava 100. Enquanto 100 trabalhava nas obras públicas, 100 continuava desenvolvendo os trabalhos dentro do nomo, dentro da aldeia. Terminado um período desses, havia uma troca. Vinha uma parte e a outra parte. Dessa forma, eles conseguiam organizar o trabalho, conseguiam fazer com que as obras públicas seguissem sem parar o trabalho
na produção. Nota-se também que eles não costumavam a parar para construir obras públicas nos períodos de produção agrícola. Geralmente, segundo alguns historiadores, essas paradas para construir obras, reformas nos palácios, a construção dos canais de irrigação, era feita no período das cheias do Nilo, quando o trabalho na agricultura diminuía. Então, tem menos trabalho na agricultura, vamos fazer as obras públicas. E os escravos, geralmente estrangeiros capturados em guerra, eram relativamente poucos, utilizados como mão de obra em grandes construções. Então, as grandes pirâmides, os grandes palácios, aquilo que necessitava de uma força de trabalho que não interferia no restante da vida social, era feita pelos escravos. Ele não planta, ele não produz nada, ele não agrega nada à nossa sociedade, ele vai construir as pirâmides, ele vai carregar as grandes pedras, ele vai fazer o trabalho pesado. Então vamos lá, algumas informaçõezinhas aí básicas da vida dos egípcios. Os egípcios construíram templos de pedra, casas de tijolos feitos de barro cru. Madeira era rara, mas era importada de lugares diferentes. Aí entrava a navegação pelo Nilo. Chove pouco no deserto, os terraços nas coberturas das casas eram utilizados como cozinhas ou quartos. Os pobres moravam em casas pequenas, às vezes com um único cômodo, e não tinham móveis. Dormiam em esteiras no chão. Possuíam apenas copos e potes de cerâmica. Os membros das camadas médias, como comerciantes, artesãos e militares, habitavam em casas espaçosas com muitos cômodos. As casas eram pintadas e decoradas com móveis, vasos e diversos utensílios. Os palácios dos faraós eram repletos de pinturas, objetos de ouro, jardins irrigados, tanques de água. O luxo poderia ser maior ou menor, dependendo do momento histórico em que o faraó vivia. Na alimentação havia muitas diferenças entre os ricos e os pobres. Os escravizados e camponeses se alimentavam basicamente de pão, cebola e alguns legumes. Consumiam uma bebida espessa, fermentada parecida com a atual cerveja. As classes mais ricas, incluídos sacerdotes, chefes militares e a família dos faraós, comiam carnes, frutas, queijos, legumes, bebiam vinho. Como nem sempre as enchentes do Nilo ocorriam na época com a intensidade esperada, havia anos de más colheitas, nos quais parte mais pobre da população passava fome, ou seja, as camadas pobres tinham restrição na alimentação, os ricos não, certo? Durante a maior parte da história do Egito, o Egito foi governado por faraós, nós já falamos isso. Mas vamos lá, vamos rapidola aí. A sociedade egípcia dura quase 3.000 anos, a maior parte desse período unificado. O Estado unificado, ele atinge um grande grau de desenvolvimento. E o governo unificado também, ele ajuda a manter a ordem. O que vai fazer com que o Egito balance e vá terminar? São rebeliões internas, né? Porque muitas vezes a população pobre, a maioria, no momento de fome, se rebelava, atacava os palácios, e ataque de estrangeiros. O Egito, ao longo dos milênios, ele vai ser invadido por vários povos. Ele vai ser invadido por mesopotâmio, eles vão ser invadidos por gregos, por romanos, e assim vai. Uma das figuras do Egito muito famosa, a Cleópatra, segundo alguns historiadores, ela não era de descendência egípcia, ela era de descendência mesopotâmica, então ela tem uma diferença na característica física dela. Então foi no momento de invasão de outro povo ao Egito, então tem todos esses fatores. E por que outros povos invadem o Egito? Porque vê no Egito uma oportunidade de se prevalecer das riquezas que vinham lá. Tinha o ouro, tinha os alimentos, então uma civilização muito estruturada que podia ser útil se fosse invadida, conquistada.
período que se intensificaram as construções há cerca de 2.000 e 1.550 anos antes de Cristo. Vida após a morte. O egípcio ele acreditava fielmente nisso. Tanto que as grandes pirâmides são construídas para enterrar os faraós. Os faraós são enterrados lá, são mumificados, né? A gente vai ver depois ao longo das aulas como é que se fazia a mumificação. E ele é enterrado junto com as suas riquezas, porque na ideia do egípcio, o faraó ia reencarnar naquele mesmo corpo e ele precisaria das suas riquezas para voltar a comandar o Egito. Rituais. As pessoas comuns eram enterradas diretamente na areia, em áreas distantes das inundações. Olha só, eles já tinham a ideia de que os corpos tinham que ficar longe das áreas de inundação para não, digamos assim, contaminar a terra. As áreas de inundação onde ia ser feitas as plantações, ela tinha que ficar livre dos corpos humanos, então eles eram enterrados longe. O clima seco encarregava-se de conservar os corpos, que muitas vezes passavam por um processo de mumificação natural. Ele ia ressecando, né? É comum em algumas áreas, quando eles vão fazer escavações, encontrar corpos secos. Tipos de túmulos. Os faraós, né? As grandes pirâmides, né? Muitas ainda existem até hoje, né? As mais famosas lá no Cairo. E pessoas mais ricas, eles eram enterrados no que chamam de mastabas, pequenas construções de tijolos de argila, ou hipogeus, que eram escavações em rochas. Esses hipogeus é muito encontrado no Egito hoje em dia. São várias pessoas, várias múmias que estão sendo encontradas e que está sendo feitos esses estudos para tentar se entender um pouco melhor como viveu o egípcio. Então, através desses corpos que estão sendo encontrados lá, está dando para se ter noção de a quantidade de comerciantes, de militares, porque aqui nessas mastabas e hipogeus era onde eram enterrados os sacerdotes, os soldados, os comerciantes, todo esse povo aí, tá certo? Então, gente, aí é isso aí. Vamos encerrar a nossa aula agora. Nós vimos então um pouco da África, um pouco do surgimento humano e um pouco do desenvolvimento egípcio, ok? Então, em breve eu estou voltando aí com a nossa segunda aula, onde vamos estudar outros reinos africanos. A gente vai ter noção de que a África ela não era só Egito, que a África não era só uma terra de ninguém, sem tribos, sem civilizações, sem nada. E sim que na África tinha muita civilização, muitos povos desenvolvidos. Ok, galerinha? Fique em casa, fique bem. Vamos aí, em breve, estar de volta às nossas aulas. Em breve estaremos de volta. Forte abraço!